Boa tarde. Agradecemos o convite para a apresentação do nosso trabalho Sexually Transmitted Infections Lesions Found During Colonoscopies. Trabalho este que foi publicado na revista do Jornal de Coloproctologia da Sociedade Brasileira de Coloproctologia em 2023. Dentre os objetivos desse trabalho, primeiro, conscientizar sobre os achados fortuitos de lesões e infecções sexualmente transmissíveis em exames de colonoscopia e, segundo, demonstrar que o exame anal e a videoendoscopia fornecem informações importantes e devem ser realizados rotineiramente. Aqui uma visão panorâmica da nossa apresentação. A introdução, mostrando a colonoscopia, o exame anal e a videoendoscopia, o método utilizado, a base de dados que utilizamos e como são feitos os laudos padronizados com o exame anal de rotina, os resultados, os 26 casos de HPV e os 50 casos em que foram feitos uma pesquisa mais específica de IST. Depois, uma discussão sobre a importância do exame anal e da videoendoscopia no momento da colonoscopia e, como conclusão, na videoendoscopia que expande os diagnósticos das doenças anais. O exame anal e a videoendoscopia raramente são realizados durante as colonoscopias. Com a melhora do tratamento da AIDS, houve um aumento significativo de IST nos últimos anos, principalmente na faixa dos 15 a 30 anos. Aumento considerável nas lesões de infecções anais e retais sexualmente transmissíveis, mas essas condições não são percebidas ou relatadas durante colonoscopias de rotina. Alguns laudos de exames vêm com uma nota que a colonoscopia não é adequada para o exame anal. Entretanto, durante a colonoscopia com o paciente sedado, com o cólon bem preparado, com a inspeção, o toque, o uso do anoscópio transparente e até a retroflexão retal do aparelho, nós temos a chance de fazer um bom e adequado exame proctológico. Epidemiologia. Segundo o Ministério da Saúde do Brasil, 10.300.000 brasileiros, sendo 65% homens e 35% mulheres, tiveram pelo menos uma infecção sexualmente transmissível. 6 ISTs estão em ascensão no Brasil: HIV, sífilis, gonorreia, herpes genital, hepatites B e C, papilomavírus, HPV, condilomatose. Além dessas 6 ISTs, devem ser realizadas pesquisas de rotina, incluindo, se suspeitadas, a clamídia, a adenovirose, o linfogranuloma venéreo. A proctite sexualmente transmissível tem incidência real desconhecida e a maioria dos casos é pouco sintomática. A dermatorretite de transmissão sexual é pouco sintomática. Pode cursar com prurido, ardor, ânus úmido, tenesmo, urgência evacuatória ou sangramento, apresentando eritema, enantema, edema, secreção, erosões e fissuras atípicas. Na colonoscopia, há uma retite moderada nos 10 centímetros distais, com ou sem erosões, fibrina em pequena quantidade, com ou sem úlcera. Frequentemente, os patógenos envolvidos são múltiplos, principalmente em pacientes com HIV, incluindo o HPV, o herpes do tipo 2, a clamídia, a gonorreia, citomegalovírus, associado à fissura atípica, ainda a monilíase, micoplasma, ureaplasma e sífilis. As proctites sexualmente transmitidas podem ser confundidas com a doença inflamatória intestinal. E a biópsia e o anátomo patológico nem sempre esclarece. Considerar então a coleta de raspado da secreção, do muco, colocar lesões em lâminas, fazer a escovinha para PCR, pesquisando HPV, clamídia, herpes, gonorreia, linfogranuloma venéreo, ainda a bacterioscopia e cultura. Para a retite herpética, utilizamos o PCR, o anátomo patológico e a imunohistoquímica. Sugerimos também sorologia para HIV, sífilis, herpes, hepatites B e C e clamídia. E considerar o tratamento sindrômico, a azitromicina 1 grama via oral, mais ceftriaxone 250 mg IM, se necessário acrescentar a ciclovir 200 mg 5 vezes por dia ou valaciclovir 500 mg 2 vezes por dia durante 5 a 10 dias. E quais são os grupos de risco
para ISTs. Portadores de HIV, homens e mulheres, homossexuais masculinos, pessoas com múltiplos parceiros sexuais. O uso de mecanismos farmacológicos para prevenir a infecção pelo HIV, a profilaxia pré-exposição, está associado também a um risco aumentado de infecção por agentes venéreos, principalmente clamídia e gonorreia. Aqui as imagens para chamar a atenção do colonoscopista para documentar e prosseguir na coleta de material para o adequado diagnóstico. Observar as lesões perianais de herpes, sífilis, micoplasma, gonorreia e clamídia. Atentar para lesões fissuroides atípicas da sífilis primária e lesões perianais secundárias. O ST mais transmissível é o HPV. A neoplasia intraepitelial anal, NIA, é a lesão precursora do carcinoma espinocelular anal. A incidência da NIA é baixa na população em geral, mas alta em grupos de alto risco, particularmente aqueles com infecção pelo HIV e homossexuais masculinos. E quais são os grupos de risco para câncer anal? Portadores de HPV, homens e mulheres, principalmente com os tipos 16 e 18. Homossexuais masculinos têm 35 vezes mais chances que a população em geral. Portadores de HIV acima de 35 anos. Homossexuais masculinos portadores de HIV é o grupo de maior risco, sendo que 50% destes têm NIA de alto grau e 10% destes terão câncer de canal anal, tendo 80 a 130 vezes mais chances do que homossexuais masculinos com HIV negativo. Mulheres com neoplasia ou lesão de alto grau em colo uterino, vulva ou vagina devem ser encaminhadas ao proctologista para avaliação anal e entram em rastreamento acima dos 45 anos. Método. Este é um estudo retrospectivo descritivo de pacientes que foram encaminhados ambulatorialmente para a realização de colonoscopia de rotina e sistematicamente avaliados com inclusão do exame anal por videoanoscopia e os achados avaliados estatisticamente. 16.132 colonoscopias com videoanoscopias em 12.151 pacientes no período de 25 de outubro de 2006 até 10 de setembro de 2018. A população foram pacientes de serviço privado. Essa foi minha tese de doutorado no HCFM USP em 2020. E este presente artigo foi escrito na Clínica Cirúrgica 3 da Faculdade de Ciências Médicas e Saúde da PUC de São Paulo em 2023. Os laudos dos exames e as imagens obtidas foram gravadas e salvas em banco de dados, sistema UCRAN. Esse sistema faz a captura das imagens e armazena os laudos de maneira estruturada, tornando fácil de obter as informações. Foi desenvolvido na clínica há 25 anos atrás e hoje está em vários locais do país. Dentre inúmeros diagnósticos proctológicos, separamos para este trabalho os achados de dermatoproctite. Doença inflamatória intestinal foi colocado à parte. Então foram 26 casos de HPV e 50 casos suspeitos de região perianal e canal anal e reto suspeitos para IST, que foram investigados com biópsias, cultura e raspado para PCR. Com testes negativos, foram tratados como dermatite perianal inespecífica. Foram confirmados 2 casos de sífilis primária, 1 caso de dermatite herpética perianal, 1 caso de gonococo e 1 caso de clamídia anorretal. Foram então 26 casos de lesões verrucosas cujo anátomo patológico apresentou coilocitose, HPV. 61,53% homens, 38,46% mulheres. 50 casos, ou seja, 0,31% da casuística
apresentaram proctite ou dermatite suspeita para IST. E então foram submetidos a exames complementares que incluíram anátomo patológico, cultura da secreção, raspado com escova para PCR e testes sorológicos para HIV, sífilis, herpes, hepatites B e C. E destes foram confirmados, então, 2 com sífilis primária em reto inferior e canal anal, um caso de dermatite herpética perianal, um caso de anorretite gonocócica, um caso de clamídia anorretal e 6 outros pacientes foram detectados o HIV positivo. E eles também apresentavam outras lesões anais inespecíficas. Mas 4 desses também apresentavam condilomatose perianal. Entretanto, a maioria dos casos teve causa irritativa ou alérgica, 45 pacientes, causada por muco ou resíduo fecal e agravada pelo uso de produtos químicos. Exame que pode ser feito no consultório ou encaminhado para o laboratório antes do toque é a coleta da citologia anal e a pesquisa de HPV por PCR com genotipagem. Lembrando que os tipos 6 e 11 são os mais comuns nas lesões verrucosas condilomatosas perianais e são de baixo risco. Existem 13 tipos considerados de alto risco para neoplasia intraepitelial anal, sendo os mais frequentes o 16, o 18 e o 45. Pode-se acrescentar a pesquisa de herpes, clamídia, sífilis e gonococo. Paciente com lesões genitais de HPV, citologia anal ou HIV positivos são encaminhados para endoscopia de alta resolução. O diagnóstico das lesões por HPV pode não ser feito se o colonoscopista não estiver atento às discretas alterações do relevo mucoso no canal anal. O uso do ácido acético em pequeno volume ajuda na detecção dessas lesões, como neste caso. Aqui outro exemplo de HPV, pequenas lesões isoladas identificadas na videoendoscopia. Pequena lesão isolada de HPV e displasia de alto grau. E quais casos encaminhar para a anoscopia de alta resolução? Os portadores de HIV com mais de 35 anos de idade, pacientes com lesões ginecológicas ou lesões anais maiores de 40 anos e os pacientes com citologia anal anormal. A anoscopia de alta resolução é feita com colposcópio, que dá um aumento de 30 a 50 vezes. Após a aplicação de brocado de gás com ácido acético a 5% no canal anal por 1 a 2 minutos, com as células infectadas pelo HPV vistas como lesões aceto-brancas e as biópsias são então direcionadas. O Anchor Study, publicado em 2022 com 10.723 pessoas maiores de 35 anos HIV positivo. Foi feito então um rastreamento da NIA de alto grau com a anoscopia de alta resolução e mostrou 57% de diminuição do risco de câncer em canal anal com a ablação dessas NIA de alto grau. Embora essa avaliação utilizando o colposcópio tenha se tornado padrão, existem poucos centros especializados nessa técnica. Ela pode ser feita com a colonoscopia mesmo, com magnificação utilizando os mesmos corantes, ácido acético e Lugol, ou ainda usando os recursos dos colonoscópios que possuem a magnificação com cromoscopia e filtros de luz, tipo NBI ou FICE, tendo o cuidado de expandir a avaliação para a região perianal. O trabalho de Ouellette, de 2017, demonstrou que a cromoscopia feita por videoendoscopia é segura e efetiva no diagnóstico da NIA. Inkster, na Cleveland Clinic, descreveu 25 casos de displasia anal, sendo 15 de baixo grau e 10 de alto grau, em colonoscopias de rotina para rastreamento do câncer coloretal entre 2011 e 2018. A ablação da NIA de alto grau pode ser feita por eletrofulguração, argônio, laser, coagulação com infravermelho, radiofrequência ou por agentes tópicos, como o imiquimod creme, o ácido tricloroacético, o creme de 5-fluoracil. Entretanto, tem altas taxas de recidivas, chegando a 68% nos pacientes com HPV sorotipo 16 e 18, em 36 meses. Como conclusões do trabalho, temos
A ocorrência de ISTs como achado fortuito em colonoscopias de rotina é incomum, mas o colonoscopista precisa estar atento ao diagnóstico dessas lesões. O exame anal e a videoendoscopia realizados sistematicamente durante colonoscopias de rotina, em um número significativo de casos, encontraram um grande número de distúrbios anais e, entre eles, alguns casos de lesões e infecções sexualmente transmissíveis. A realização da videoendoscopia amplia o diagnóstico de doenças anais e acrescenta informações importantes. Meu nome é Alexandre Gomes e eu agradeço a sua atenção. A oportunidade.